O processo de eletroforese e seus séculos de história. Vou colocar um gel para correr certamente é uma das frases mais ditas em laboratórios de biologia molecular. Hoje em dia, se você extrai o DNA genômico ou RNA de tecido animal, ou amplificar por PCR um gene de um organismo ou vírus, você pode separar e visualizar esse DNA genômico, RNA ou região gênica amplificada por meio de um gel de eletroforese, o que é feito rotineiramente em laboratórios de biologia molecular. Em termos mais técnicos, correr um gel refere-se à técnica de eletroforese em gel, que nada mais é do que um método de separação que nos permite separar macromoléculas como DNA, RNA e proteína de acordo com sua carga, tamanho e estrutura, por meio da aplicação de uma corrente elétrica. Apesar de ser uma técnica super vigente, eletroforese está longe de ser uma técnica nova. Na realidade, o processo de eletroforese foi observado pela primeira vez em 1801 e a história de seu desenvolvimento e aplicação envolveu séculos de experimentos e aprimoramento. Então, vamos ver um pouco dessa história e entender um pouco melhor como a eletroforese é utilizada atualmente. Imagina se você chegasse na pergunta do milhão no Quem Quer Ser um Milionário e a pergunta fosse: quem foi a primeira pessoa a observar e descrever o processo que hoje conhecemos por eletroforese? Você responderia: letra A, Alessandro Volta, químico e físico italiano, inventor da pilha voltaica. Letra B, Arne Tiselius, químico e bioquímico sueco, ganhador do Nobel de Química. Letra C, Nicolas Galterot, músico e compositor francês. Letra D, Marianne Koshland, imunologista norte-americana. E então, qual seria a sua resposta? Se você respondeu a alternativa C, Nicolas Galterot, músico e compositor francês, você acaba de ganhar R$1 milhão. Pois é, o Nicolas Galterot, músico de profissão e químico por hobby, foi o primeiro a observar e descrever o processo de eletroforese. Em um de seus experimentos envolvendo corrente elétrica, Galterot montou um sistema conectando uma placa de zinco a uma placa de prata por meio de um condutor metálico e colocou uma gota d'água entre as placas. Em poucos minutos, ele observou a oxidação da placa de zinco, levando à formação de óxido de zinco. Logo em seguida, ele pôde ver partículas se desprendendo da placa de zinco e sendo carregadas verticalmente em direção à placa de prata, em resposta à corrente elétrica formada pelo sistema montado. Apesar desse grande marco na história da eletroforese, a observação de Galterot ficou pouco conhecida por muito tempo e suas contribuições restritas, dado que viria a falecer ao levar um choque em um de seus experimentos apenas 2 anos após ter observado o processo de eletroforese. Por muito tempo, desde a observação de Galterot, o processo de eletroforese, que ainda não era conhecido por esse nome na época, foi aplicado para estudar propriedades físicas e químicas de compostos e soluções aquosas, como diversos experimentos por Johann, Walter e Friedrich. Foi apenas a partir da década de 1910, com o avanço e desenvolvimento de técnicas para aplicar eletroforese, que esse processo foi usado pelas primeiras vezes como método para separar e isolar partículas ou macromoléculas. Nesse período, destacam-se os trabalhos de Arne Tiselius, que por volta de 1937 criou um aparato que inovou a técnica de eletroforese como método de separação e isolamento de proteínas e é considerado o marco da criação da eletroforese como conhecemos hoje, trabalho pelo qual Tiselius foi ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1948. A partir dos avanços trazidos por Tiselius e outros cientistas, a eletroforese foi ganhando notoriedade e sendo cada vez mais aprimorada e aplicada para a separação de diferentes macromoléculas.
Foi na década de 60 que iniciou-se a aplicação de eletroforese para a separação de DNA e RNA. Em 1964, diversos grupos de pesquisa aplicaram e aperfeiçoaram a utilização de eletroforese para a separação de DNA e RNA, inclusive com a introdução do uso de géis como géis de agar e géis de agarose para eletroforese. Com toda essa história, podemos dizer que géis de eletroforese escorrido em pleno 2022 não carregam apenas moléculas para separação, carregam também séculos de história e legados de muitos, inclusive daquele músico e compositor que foi o primeiro a observar o processo de eletroforese, um processo que vemos rotineiramente em laboratórios de biologia molecular.